Olá! Num ranking de 190 países, o Brasil ocupava a posição número 152 em participação de mulheres nos parlamentos. O dado é de 2017, monitorado pela União Interparlamentar, organização de parlamentos de todo o mundo com sede na Suíça. Nós vamos conversar com a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul. Senadora, seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Participação política feminina no Brasil. Na América Latina, em 2018, o Brasil ocupava a 32ª posição em 33 países, América Latina e Caribe. O que a gente precisa fazer para melhorar essa situação? Renata, eu acho que o nosso problema maior é cultural das mulheres. É interessante como nós avançamos na legislação, asseguramos direitos, essa participação de 30%. Participação de 30% de mulheres candidatas. De mulheres candidatas, exato. De gênero, né? Uhum. No gênero, cada gênero, o que tiver maior, tanto é para homem quanto para mulher, né? Mas sempre foi para assegurar para as mulheres, né? O espírito dessa lei foi para isso. Mas mesmo assim nós não avançamos. Para você ter uma noção, no Mato Grosso do Sul nós temos 24 deputados estaduais e nenhuma mulher foi eleita esse ano. É a primeira vez que acontece nos últimos anos. Nós sempre tínhamos 1, 2, 3, mas assim, nenhuma foi eleita no Mato Grosso do Sul. Então isso é muito triste para nós. E aí que a gente se pergunta, o que falta, né? Mas eu tenho dados assim, eu estou estudando isso e vou dizer para você, nas minhas redes sociais nós mapeamos qual é a participação masculina e feminina, tanto do meu voto, né, quanto dessa participação, e nós percebemos que 85% das pessoas que participam são homens. Nas reuniões durante a campanha, 98% de participação masculina. Eu tenho eleitores homens, muitos eleitores homens. Muitas eleitoras me dizem que votaram em mim por eu ser mulher, porque também se informaram sobre a minha história. Mas esse dado é para a gente parar para pensar. Quando a senhora fala da questão cultural da participação, são é um leque inteiro de situações aí, né? Desde onde deixar o filho para poder participar, desde ser vista como apta a participar da política, desde se sentir apta a participar da política, né? Para cada uma dessas ações, existe uma possibilidade de enfrentamento pelos partidos, né? Assim, como que a senhora percebeu? A senhora acabou de entrar na política, primeira eleição, primeiro mandato, né? A primeira vez que competiu, né? Como é que a senhora sentiu isso dentro do seu partido e dentro de uma estrutura de campanha eleitoral? Olha, eu nunca fui discriminada por ser mulher dentro do partido exatamente, né? Aqui, principalmente com a Nacional, convivência muito boa. Mas eu percebia no Estado, ainda desde a pré-campanha, eu já era a candidata anunciada do PSL oficialmente. Quando eles faziam as pesquisas, quando publicavam, sempre me excluíam. Eram 12 homens e eu a única mulher, candidata ao Senado do Mato Grosso do Sul. Então existia uma tendência muito grande de omitir o meu nome, muitas vezes, de não aparecer em pesquisas. Então tentaram fingir que eu não existia, né? Mas dessa forma acontece. Mas é difícil, as mulheres realmente não têm coragem. Pode ser até que sejam desencorajadas em casa, né? Não, você não vai conseguir, algo assim. Ou que não vai ter o apoio de mulheres. E eu estou hoje na presidência do PSL do Mato Grosso do Sul, na executiva. E na presidência da Comissão de Agricultura. Também, né? No meio bastante masculino, né? Sim. Bastante masculino e tenho sido respeitada pelos colegas, né? Então, eu me dou respeito, mas essa questão, as mulheres têm essa dificuldade, não é fácil. E como a senhora imagina que os partidos podem estimular a participação das mulheres da política? Porque a gente vê a necessidade de que 30% dos recursos do fundo eleitoral sejam destinados às mulheres nas campanhas. Alguns partidos não conseguiram apresentar mulheres competitivas, né, nas eleições, e esse trabalho precisa ser feito muito antes da eleição, né? Como a senhora imagina que os partidos podem, o que os partidos podem fazer para estimular a participação feminina e formar mulheres competitivas em eleições?
Olha, eu participei de um curso agora, antes de tomar posse, do Renova BR. Esse tipo de iniciativa é de extrema importância. O Renova BR, só para explicar, é um dos movimentos de formação de novas lideranças na política, exatamente, né? A gente viu nas últimas eleições vários movimentos que foram bem sucedidos nas eleições. E multipartidário, né? Eles não escolheram partidos. Então, eu já conversei até com o pessoal do Renova BR as pessoas que querem ser candidatas pelo PSL no Mato Grosso do Sul, eu vou pedir para que façam essa formação. E nós vamos começar a estimular com palestras, esse tipo de coisa, porque é para a gente chegar daqui 1 ano e meio, mais ou menos, que as eleições já estão aí, né, de 2020, para que as pessoas cheguem já preparadas e não que sejam aquelas candidaturas de última hora. E estimular as mulheres. Então, eu acho que na minha eleição, muitas mulheres se sentiram inspiradas, tem muitas mulheres inspiradas aí com tudo com essa renovação, inclusive feminina, de que é possível sim. Então, eu particularmente, dentro do Estado, vou fazer esse trabalho. A gente ainda tem também o PSL Mulher, estamos com muitos projetos e vamos colocar em prática. E como é que está sendo a experiência de entrar na política? Olha, eu sempre achei que como eu era uma advogada, que fazia minha participação como uma ativista, né? E eu achava que seria suficiente. Eu nunca pensei em estar deste lado aqui, porque eu era aquela pessoa que estava julgando o tempo inteiro, né? E entrando com impeachment, ações populares, isso foram os meus últimos 6 anos, né? Eu reservava um tempo da minha vida para isso. Só que chega uma hora, e nós sempre procuramos os políticos. No Mato Grosso do Sul, os movimentos de rua, nós sempre fizemos comissões para votações importantes, nós batíamos as portas dos políticos. E olha, sinceramente, ou nós não éramos recebidos, ou recebidos de uma maneira assim, por obrigação, ou diziam pra gente, não, vamos lá, vamos juntos, a gente vai fazer alguma coisa, e nada acontecia. Então, as manifestações são de extrema importância, mas não são suficientes. A gente tem que tomar essa atitude de participar. E uma outra questão que eu vou fazer no Mato Grosso do Sul, espero que outros estados se inspirem. Tem até um senador, Magno Malta, que não está conosco mais aqui no parlamento, mas ele também disse que vai estimular isso. Quando você quer entrar na política, as pessoas novas não têm espaços nesses partidos aí antigos, né? Então, o espaço é só para os mesmos de sempre. Quando o PSL cresceu, eu comecei a ser procurada por muitos políticos antigos. E eu já disse para eles o seguinte, toda sabedoria é bem-vinda, né, dos parlamentares antigos, a gente não pode negar isso, tem muita gente boa. Mas a preferência vai ser para os que não são da política. Então, poder fazer tudo isso hoje, ter voz, ter a caneta na mão, isso me agrada demais e eu estou, assim, cada dia mais animada, sabe? E disposta a estimular outras mulheres a seguirem o exemplo. Com certeza, com certeza. Então, a gente vai fazer esse trabalho e dar preferência para quem nunca foi da política. Esse é meu objetivo. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Renata. Se você quiser rever esse programa ou assistir outros programas da TV Senado, vai no nosso site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.